No mundo de guerras e de tensões, aonde a ansiedade e o medo dominam a humanidade, milhares de pessoas se reúnem em uma invocação de fé e de esperança, em busca das soluções que vêm de Deus. Está começando Momentos de Reflexão, um programa que vai mexer no seu interior, com o pastor Paulo Guilherme. Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo, ou seja, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 8. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante. Nós vamos ler até o versículo 11. Amém? Quem já achou, diga amém. Todos acharam. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, eu quero conversar com vocês nesta noite. E a minha conversa vai exatamente sobre a necessidade de nós, de uma certa forma, policiarmos o nosso comportamento. Não somente policiarmos o nosso comportamento, mas, acima de tudo, nos empenharmos em vivermos uma vida cristã, em vivermos uma vida que se identifique como alguém que, de fato, é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês sabem que nós estamos vivendo em uma época em que a expansão da pregação do Evangelho tem sido algo inquestionável. Todo mundo fala da palavra de Deus. E nós sempre temos a oportunidade, de uma forma ou de outra, ouvir alguém pregando. Sempre alguém está pregando, sempre alguém está falando de Deus. Isso é muito bom, é muito saudável, é muito bom o fato de nós sabermos então que o Evangelho está sendo pregado. Mas nós temos percebido e notado assim, que apesar do Evangelho estar sendo pregado assim em longa escala, está sendo usado praticamente aqui no Brasil, todos os meios de comunicação para poder difundir essa mensagem, nós temos percebido que de repente as pessoas, parece assim que elas estão muito focadas, podemos dizer assim, para o Evangelho, que seja assim um Evangelho que traga determinado tipo de expectativa unicamente para o interesse material das pessoas. Muita gente está começando a achar que ser de Deus ou ser abençoado é tendo evidências na sua própria vida de uma prosperidade econômica, que parece assim que quando a pessoa não tem em sua vida algum sinal de prosperidade econômica, algum sinal de que ele está de alguma forma bem financeiramente falando, ou que está com poder aquisitivo elevado, tem muita gente que pensa que logo aquela pessoa está fora da bênção, que ele saiu totalmente do projeto de promessa de Deus em sua própria vida. E nós percebemos então que tem muita gente tentando fazer uma associação do Evangelho somente para ser usado nos interesses materiais das pessoas, naquilo que está ligado exatamente à sua vida econômica, à sua vida financeira, e esse foco tem, de uma certa forma, levado as pessoas a se desviarem
totalmente da visão que é a visão fundamental do Evangelho, que visa então mostrar para mim, mostrar para você e mostrar para todos nós que o grande propósito dos ensinamentos de Jesus Cristo, além da salvação, que sem dúvida alguma é a proposta principal, o grande propósito do Evangelho em si é fazer com que você tenha uma nova vida. Diga glória a Deus. E ter essa nova vida com Jesus não implica somente no fato de você obter prosperidade financeira, mas ter uma nova vida com Deus implica em resultados que, sem dúvida alguma, vão revolucionar a sua vida, vão fazer com que a sua vida se torne, sem dúvida alguma, digo isso para vocês, algo que venha chamar a atenção das demais pessoas, para que percebam que o fato de Jesus Cristo estar na vida de uma pessoa, estar na vida de alguém, implica em resultados de mudança de vida, implica em resultados de mudança de comportamento. Os valores mudam totalmente e a pessoa passa a ter uma visão de Deus com respeito à própria vida e passa a ter um comportamento ou uma atitude ou uma maneira de ser que condiz com a vida cristã, que sem dúvida alguma se identifica com tudo aquilo que foi ensinado por Jesus. Como são essas mudanças? Meus irmãos, o apóstolo São Pedro, ele escreveu uma carta. E ele falou muitas coisas nessa carta que eu lendo achei super interessante. Mas ele, nesses textos que eu li para vocês aqui, ele começou a fazer um apelo. E esse apelo que ele estava fazendo às pessoas que com certeza ele estava dirigindo esta carta, ele falava exatamente de valores que nós podemos então reconhecer como valores cristãos, que é fundamental para sermos identificados como seguidores de Jesus. Ele disse assim: irmãos, sede compadecidos, foi o que ele falou. Todos de igual ânimo, todos sejam animados para ser compadecido, para ser misericordioso. Por que ele falou isso? Porque quando você não tem essa visão de vida cristã, dentro dessa forma, como falou o apóstolo São Pedro, que você começa então a pensar que vida com Deus é somente interesses materiais, que você começa a pensar que ser abençoado é ter que ficar rico, que ser abençoado é poder ter acesso a bens de consumos, que se tornam vitais na vida de muitas pessoas. Quando você então se desfoca e começa a achar que a vida se limita somente em ganhar dinheiro, em ter cada vez mais, em conseguir realizar sonhos de consumo, você vai perdendo exatamente a essência, vai perdendo a razão de ser identificado com nosso Senhor Jesus Cristo, que essa identificação está exatamente na maneira de ser, está exatamente no comportamento, está exatamente nas atitudes, na forma como você age, na forma em que você vive, que é totalmente diferente daquela vida e daquele comportamento das pessoas que não têm um temor e que não vivem de fato esse relacionamento com Deus de uma forma aprofundada. E quando isso não acontece, as pessoas se tornam exatamente frias, se tornam exatamente indiferentes com respeito ao seu próximo, com respeito ao seu semelhante. Ele começa a ter determinadas atitudes e a ter comportamentos muitas vezes frios, comportamento muitas vezes implacável de intolerância. E todo esse comportamento de intolerância, todo esse comportamento de frieza para com a convivência com o seu próximo e com o seu semelhante, muitas vezes ele nem percebe, ele nem nota. Ele acha muitas vezes que não tem importância porque ele se foca unicamente na necessidade de ter, de conseguir, de ter cada vez mais, de tentar de uma certa forma impor a sua vida, ou seja, colocar a sua vida baseada unicamente na política do conseguir, de